Eu descobri que a melhor amiga do meu marido tinha livre acesso à nossa casa. E fui chamada de louca quando questionei isso. Meu marido gosta de dizer que ele e essa amiga de infância basicamente cresceram na mesma sala, e, sinceramente, por muito tempo eu fingi que achava isso bonitinho. Em vez de ver o sinal de alerta gigante na minha cara toda vez que ela entrava na minha casa como se fosse a dona do lugar. Quando a gente casou, eu sabia que ela existia. Já tinha ouvido as histórias, visto fotos dos dois quando crianças cobertos de lama e sorrindo como dois diabinhos, e encontrei com ela algumas vezes em churrascos de família. Ela era sempre como uma irmã, segundo ele, o que parece inofensivo no papel. Mas viver a realidade de uma mulher adulta com uma chave reserva da minha porta da frente era outra história bem diferente. A gente já estava casado há alguns anos, morando num apartamento pequeno em uma cidade de médio porte. Nada chique, só um lugar com assoalhos que rangiam, paredes finas e um senhorio que levava uma eternidade para consertar qualquer coisa. Eu trabalhava como coordenadora de escritório em um consultório médico, equilibrando agendas, ligações e dramas de convênio. E ele trabalhava com vendas, o que basicamente significava que o horário dele era todo bagunçado e ele sempre tinha um motivo para estar atrasado. Eu tentava ser a esposa de boa, aquela que não fazia cena, a que entendia que as pessoas vêm com um passado. O que eu não aceitei foi chegar em casa em uma terça-feira qualquer com os pés me matando, as sacolas de compras cortando meus dedos, e encontrar a quase irmã dele esticada no meu sofá com a televisão ligada como se o nome dela estivesse no contrato de aluguel. Ela nem pulou de susto quando eu abri a porta. Só virou a cabeça, acenou e sorriu como se eu fosse a visita. Meu marido nem tinha chegado em casa ainda. Lembro de ficar parada na porta, ainda segurando as sacolas, sentindo meu cérebro tentando processar a cena. Ela estava com uma manta nas pernas, um copo de água na mesa de centro e uma das nossas almofadas debaixo do braço, como se estivesse ali há um bom tempo. Meu primeiro pensamento idiota foi que, pelo menos, ela tirou os sapatos. "Oi", disse ela toda animada. "Ele me falou que você chegaria por agora." Eu entrei. Essa última frase me atingiu como um tapa. Coloquei as sacolas no chão com um pouco de força demais e perguntei, tentando manter o tom de voz neutro, como exatamente ela tinha conseguido entrar. Foi aí que ela me lembrou, toda casual, que ainda tinha a chave que os pais dele deram para ela anos atrás, na época em que precisavam de alguém para cuidar do cachorro sempre que viajavam. Pelo visto, ninguém achou que era necessário pedir a chave de volta quando o cachorro morreu, quando meu marido saiu de casa, quando a gente se casou ou quando assinamos o aluguel juntos. Por que fariam isso, né? Ela era da família. Eu dei risada. Foi uma daquelas risadas que soam estranhas até para os próprios ouvidos. Falei para ela que eu não fazia ideia de que ela ainda tinha aquela chave, que eu estava surpresa e que teria adorado um aviso antes de encontrar alguém na minha sala, quando eu achava que o lugar estaria vazio. Ela nem ligou, agindo como se eu estivesse exagerando. Disse que usava a chave há anos, sempre que precisava deixar alguma coisa ou checar algo para os pais dele. Depois mudou de assunto e perguntou se eu queria ajuda para guardar as compras. Eu não gritei. Não joguei nada no chão. Só disse não, tudo bem. E guardei tudo enquanto ela assistia TV e fazia um comentário ou outro sobre o programa que estava passando. Eu me senti uma convidada na minha própria cozinha. Estava exausta do trabalho. E, em vez de relaxar, estava me forçando a agir normalmente perto de alguém que, pelo visto, tinha mais acesso automático à minha porta do que eu mesma tinha quando começamos a namorar. Quando meu marido finalmente chegou, horas depois, ele entrou, abriu um sorrisão ao vê-la ali, deu um abraço nela primeiro, e depois me deu um beijo no rosto, como se fôssemos todos uma grande família feliz de comercial. Esperei até ela ir embora, o que demorou muito mais do que a minha paciência aguentava, e perguntei para ele, o mais calmamente que consegui, se existia um motivo para a amiga dele ter a chave da nossa casa e poder entrar e sair, quando bem entendesse sem ele nem estar ali. Ele revirou os olhos antes mesmo de eu terminar a frase. "Você está fazendo tempestade em copo d'água", disse ele jogando a mochila perto da porta como sempre fazia. "Ela tem essa chave desde sempre. Ela é como se fosse da família. Ela ajudava meus pais em tudo. Por que você está sendo tão dramática com isso do nada?" Do nada. Como se a gente já tivesse tido uma conversa séria sobre isso alguma vez. Falei que não sabia que ela ainda tinha a chave, que não me sentia confortável com ela sozinha no nosso lugar, sem nenhum de nós dois lá, que era uma questão de privacidade e limites básicos. Ele suspirou.
Aquele suspiro longo e irritado que diz mais que qualquer palavra. E me disse que não entendia por que eu precisava controlar tudo. Segundo ele, eu estava transformando uma lealdade de nível de irmã em algo sujo na minha cabeça. No dia seguinte, os pais dele me ligaram. Não ligaram para ele. Ligaram para mim. A voz da mãe dele era doce daquele jeito que as pessoas usam quando estão prestes a te dizer que você é o problema. Ela disse que soube que eu tinha dado um fora na amiga por ela estar sendo prestativa e passando um tempo lá. Me lembrou que essa mulher fazia parte da família deles desde sempre, que ajudou a criar o filho deles enquanto eles trabalhavam, que seria cruel de repente excluí-la ou fazê-la se sentir indesejada. Tentei explicar de novo que não estava tentando proibir a amizade, que só queria limites como nada de entradas surpresas quando estiver sozinha na minha casa. Mas era como falar com uma parede. A mãe dele sugeriu que eu deveria relaxar e parar de ver chifre em cabeça de cavalo. Quando desliguei, minhas mãos estavam tremendo. Sentei na beirada da cama e percebi algo que eu realmente não queria admitir. Eu estava em minoria no meu próprio casamento. Era o meu marido, os pais dele, e essa amiga de um lado e eu do outro. E toda vez que eu tentava colocar um limite, todos agiam como se eu fosse a irracional. Então eu fiz o que muita gente faz quando está sendo manipulada psicologicamente por todo um sistema familiar. Comecei a duvidar de mim mesma e depois tentei compensar sendo super tranquila. Disse a mim mesma que talvez estivesse sendo sensível demais. Talvez fosse realmente inofensivo. Talvez eu devesse expandir meus horizontes em vez de ficar obcecada com o passado dele. Comecei a dizer mais sim quando meus colegas de trabalho me convidavam para sair, e fiz um esforço para construir meu próprio círculo social em vez de orbitar em volta do dele. No trabalho, tinha esse colega que sentava na mesma sala que eu, alguém com quem eu sempre me dei bem daquele jeito educado e superficial. Ele era engraçado de um jeito calmo, nada espalhafatoso, nada de flerte, só alguém fácil de conversar. Começamos a almoçar juntos às vezes porque nossos intervalos batiam e todo mundo comia na mesa de trabalho ou saía em grupos gigantes. Começou simples, falando de pacientes e pesadelos de agendamento e sobre qual médico estava deixando todo mundo louco naquela semana. Depois passou para conversas sobre como crescemos, relacionamentos antigos, planos de carreira, nada romântico, nada físico, só aquela familiaridade confortável que você constrói quando vê alguém todo dia. Uma tarde, estávamos sentados em uma mesinha do lado de fora de uma lanchonete barata, daquelas com cadeiras de plástico e guardanapos que voam com qualquer ventinho. E ele tirou uma foto da comida por causa de uma piada interna no nosso grupo de mensagens. Eu acabei saindo no fundo fazendo uma careta idiota. Ele postou em uma rede social com uma legenda sobre colegas de trabalho mantendo uns aos outros sãos. Eu nem pensei mais nisso. Meu marido pensou. Naquela noite, ele levantou o celular com a foto na tela como se fosse a prova principal de um julgamento do qual eu nem sabia que fazia parte. O rosto dele estava tenso, o maxilar travado, os olhos duros. Ele me perguntou por que eu estava saindo em encontros no meio do dia e não contava para ele. Eu ri porque honestamente achei que ele estava brincando no começo. Quando percebi que ele estava falando sério, a risada morreu rapidinho. É almoço, eu disse, largando meu próprio celular. A gente trabalha junto. Só fomos comer. É só isso. Ele não aceitou. Chamou aquilo de criar intimidade fora do casamento. Disse que se sentia desrespeitado. Disse que não acreditava que eu faria algo assim e agiria como se fosse inofensivo. Senti uma onda de raiva atingir meu peito com força. Perguntei se ele estava brincando comigo, considerando que a amiga dele tinha a chave da nossa casa e podia aparecer quando quisesse, considerando as ligações tarde da noite e o jeito que eles sempre sentavam perto demais no sofá, considerando o fato de que ela basicamente tinha sido tratada como a esposa antes mesmo de eu existir. Ele mudou de tática tão rápido que me deu tontura. De repente, a voz dele ficou mais calma, quase fria. Ele disse que aquelas situações eram completamente diferentes porque a amiga dele era como se fosse da família. E o relacionamento deles era transparente e construído ao longo de anos. Chamou o que eu estava fazendo de escondido, embora estivesse literalmente postado na internet para qualquer um ver. Disse que nunca precisou se preocupar com as pessoas entendendo errado o que ele tinha com a amiga, mas que meus almoços poderiam ser mal interpretados facilmente. Eu bati com a mão na mesa, coisa de que não me orgulho, mas estava tão frustrada que mal conseguia enxergar direito. Falei que ele estava aplicando um conjunto de regras para ele e outro para mim, e que eu estava cansada de fingir que não percebia.
Ele ficou com aquele olhar distante que ele faz quando está prestes a encerrar a conversa. Levantou, disse que não ia falar comigo enquanto eu estivesse nesse estado e saiu do quarto como se fosse o calmo e racional da história. No dia seguinte, os pais dele ligaram de novo. Dessa vez, a mensagem era que eu deveria evitar criar ciúmes no filho deles, agindo de formas que pudessem ser interpretadas do jeito errado. Não sei se você já teve sogros te dizendo para gerenciar as emoções do filho adulto deles como se ele fosse um adolescente frágil, mas é um tipo especial de raiva. Desliguei, fiquei encarando a parede e percebi que, o que quer que acontecesse entre eu e meu marido, a família dele ia sempre escolher proteger o filhinho de ouro todas as vezes. Por um tempo, tentei consertar as coisas do jeito certo. Sugeri que fizéssemos terapia de casal. Ele riu no começo, depois aceitou, mas só depois de dizer que iria para provar que o problema está na sua cabeça, não na minha. Esse deveria ter sido o meu sinal para cair fora. Mas eu ainda estava naquela fase em que você acredita que pode salvar algo se apenas se esforçar um pouco mais, engolir um pouco mais. Nossa primeira sessão foi quase surreal. Ele apareceu com uma versão calma e impecável de si mesmo que eu mal reconhecia. Sentou com uma postura perfeita, mãos cruzadas, voz firme e suave. Falou sobre o quanto me amava, como queria que o casamento desse certo, como sentia que eu andava estressada ultimamente e vendo tudo como um ataque. Quando a terapeuta perguntou sobre limites com amigos, ele respondeu tranquilamente que sempre foi honesto comigo, que suas amizades de longa data faziam parte de quem ele era, e que acreditava em abertura e confiança. Se eu não morasse no nosso apartamento e não o tivesse visto revirar os olhos, bater portas e me ignorar por dias quando eu trazia os mesmos assuntos, eu mesma poderia ter acreditado nele. Eu me enrolei nas palavras. Toda vez que tentava descrever como era a sensação de encontrar a amiga dele na nossa casa sozinha, ou como a situação da chave me incomodava, eu sentia que parecia mesquinha e pequena. Ele era tão treinado em me fazer parecer irracional que até eu comecei a acreditar um pouco. Me peguei duvidando das coisas no meio da frase, encolhendo sob o peso da negação calma dele. A terapeuta sugeriu que chegássemos a acordos mútuos sobre amizades, algo com que ambos nos sentíssemos confortáveis. Ele assentiu, sorriu e disse que parecia justo. Ela me olhou com aquele olhar esperançoso que os terapeutas usam, como se aquilo pudesse ser um ponto de virada. No caminho para casa, ele tirou a máscara. Me disse que só tinha concordado com a terapeuta para evitar conflito, que não ia mudar nada na verdade porque não tinha feito nada de errado. Disse que não ia punir uma amiga de uma vida inteira, só porque eu não conseguia lidar com meu ciúme. A sessão seguinte, ele faltou totalmente, me mandando mensagem no último minuto, dizendo que tinha uma reunião de trabalho, da qual não podia sair. Na terceira, quando a terapeuta gentilmente apontou que ele tendia a descartar meus sentimentos em vez de encará-los, ele a interrompeu com um tom educado, mas firme, e disse que ela estava analisando demais a nossa dinâmica. Saí daquele consultório sentindo que tinha acabado de assistir a alguém atuar em uma peça para a qual eu nunca fiz teste. Percebi algo importante naquele dia. Ele não queria ajuda. Ele queria a validação de que já era perfeito e que eu estava estragada. E enquanto ele conseguisse enrolar as pessoas na conversa, ele continuaria conseguindo exatamente isso. Algumas semanas depois, cheguei cedo do trabalho porque um paciente cancelou de última hora, e meu chefe me disse para ir para casa descansar. Lembro de me sentir estranhamente animada com a ideia de ficar sozinha no apartamento por uma vez. Talvez tomar um banho demorado, talvez comer as sobras direto do pote. Quando abri a porta, o cheiro de alho e cebola me atingiu antes mesmo de eu dobrar a esquina para a cozinha. Lá estava ela. De novo. Estava no meu fogão, mexendo algo em uma panela, usando o avental floral que minha amiga tinha me dado de presente de chá de casa nova. Ela se movimentava como se tivesse feito aquilo 1000 vezes, pegando as coisas nos armários certos sem nem olhar, ligando o exaustor, cantarolando enquanto uma panela fervia na boca de trás. Nosso cachorro, aquele que adotamos juntos, estava deitado aos pés dela como se ela morasse ali. Eu congelei na porta. Meu primeiro pensamento foi algo estúpido como: eu esqueci que convidei ela? Então a realidade caiu. Perguntei o que ela estava fazendo ali, tentando manter a voz estável, o rosto neutro. Ela sorriu, disse que queria fazer uma surpresa para o meu marido fazendo o prato favorito dele, que sabia que ele estava tendo uma semana difícil, que achou que isso animaria os ânimos dele. Disse que esperava que eu não me importasse. Me importar?
me importar que alguém usou uma chave que eu nunca dei para entrar na minha cozinha, colocar o meu avental e cozinhar a comida favorita do meu marido enquanto eu deveria estar em outro lugar? Me importar que ela sabia a agenda dele detalhadamente, mas de alguma forma achava que o meu paradeiro era opcional? Senti uma raiva fria e trêmula subindo pela minha espinha. Falei para ela que precisávamos conversar sobre a chave. Disse que não me sentia confortável com ela entrando quando quisesse, que parecia uma invasão, que não era mais apenas dar uma ajudinha. Ela me fez aquela cara de simpatia falsa que as pessoas usam quando não te respeitam de verdade, mas querem parecer que respeitam. Disse que nunca quis passar dos limites, que devolveria a chave com prazer se isso ajudasse, que não queria ser o motivo do nosso casamento estar tenso. Parecia legal, mas parecia uma atuação. E claro, quando meu marido chegou em casa e eu pedi para ele, com calma, pegar a chave de volta e estabelecer um limite claro, ele agiu como se eu tivesse pedido para ele chutar um filhote de cachorro na rua. Disse que tirar a chave seria passar uma mensagem de que ela não era mais bem-vinda, que isso magoaria os sentimentos dela, que ela tinha conquistado aquele nível de confiança. Ela ficou quieta no começo, depois se meteu para dizer que devolveria se isso me fizesse sentir melhor. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele disse que de jeito nenhum, que era ridículo eu me sentir ameaçada por alguém que era praticamente irmã dele. A conversa toda se transformou nessa cena bizarra em que eu parecia a vilã por querer um único limite. Algumas horas depois, a mãe dele ligou para me dizer que a amiga estava magoada e confusa com a minha atitude. Pelo visto, em vez de todo mundo dizer: "Ei, talvez devêssemos respeitar o fato de que esta é a casa dela", a narrativa virou "ela é ingrata e ciumenta". Naquela noite, fiquei acordada encarando o teto e senti que estava perdendo a cabeça. Era como se eu estivesse assistindo a um filme onde a personagem principal vê algo claramente, mas todos os outros personagens insistem que ela está imaginando. E quanto mais ela luta contra isso, mais louca ela parece. Percebi que precisava de provas, não para convencê-los, mas para convencer a mim mesma de que não estava inventando coisas do nada. Então comecei a prestar atenção de verdade. Comecei a anotar as coisas em um caderninho que eu guardava no fundo da gaveta. Horários das visitas, com que frequência ela ligava, frases curtas que eu ouvia por acaso, as mensagens de "só passando para ver como você está", que apareciam no celular dele tarde da noite. Às vezes que ele ria daquele jeito suave e íntimo que raramente usava comigo mais. Eu sei que parece obsessivo. E talvez fosse, mas eu precisava de algo factual para me segurar enquanto todo mundo continuava me dizendo que eu estava exagerando. Uma noite, ele deixou o celular no sofá enquanto ia tomar banho. Eu estava procurando o controle remoto e minha mão esbarrou no celular. A tela acendeu com uma notificação. Uma mensagem de voz dela. O texto da pré-visualização mostrava as primeiras palavras, e meu estômago afundou. "Durma bem, te amo." Fiquei encarando aquelas palavras como se estivessem queimando um buraco no vidro. Não abri a mensagem. Não ouvi. Sinceramente, eu não queria ouvir o tom de voz que ela usou. Eu já ouvia na minha cabeça. Quando ele voltou, contei diretamente o que tinha visto. Esperava pelo menos um pouco de culpa, um pouco de desconforto. Ele só revirou os olhos. "É só o jeito que a gente fala", disse ele. "A gente diz coisas assim desde que era criança. É inocente. Você está distorcendo as coisas de novo." Inocente. Tá bom. Falei pra ele que se eu mandasse uma mensagem dessas para o meu colega de trabalho, ele teria um colapso. Ele nem negou. Disse que era completamente diferente, porque a amiga dele era segura e parte da família, e um colega era um cara qualquer. Juro, às vezes acho que ele vivia em uma realidade paralela onde as palavras tinham significados diferentes dependendo de quem as dizia. Meus amigos, os poucos em quem eu confiava o suficiente para contar a história toda, começaram a dar dicas de que talvez eu devesse pelo menos falar com um advogado. Não para entrar com nada ainda, só para saber em que pé eu estava. Resisti no começo porque ir a um advogado parecia admitir que o casamento poderia realmente acabar. E eu não estava pronta para encarar essa possibilidade de frente. Mas a ansiedade não passava. Só ficava mais pesada no meu peito a cada dia. Então marquei uma consulta. Tirei um dia de folga do trabalho, disse ao meu marido que teria que ficar até mais tarde na clínica e entrei no escritório de um advogado com as mãos suadas e um nó na garganta. O advogado ouviu sem interromper enquanto eu despejava tudo em um desabafo longo e bagunçado. Depois ele explicou, em palavras simples, como seria o divórcio se eu escolhesse esse caminho.
Como não tínhamos filhos e nossos bens eram básicos, ele disse que seria relativamente simples, desde que as coisas não se tornassem vingativas. Ele me aconselhou a começar a pensar em separar as finanças de qualquer jeito, só para me proteger. Saí de lá tremendo. Não me senti poderosa naquele momento. Senti como se estivesse segurando o mapa de uma estrada por onde eu nunca planejei dirigir. O próximo golpe veio em um churrasco de família. Os pais dele estavam recebendo, o que significava o caos de sempre. Cadeiras de praia no quintal, crianças correndo, alguém queimando carne na churrasqueira enquanto fingia que era gosto defumado. Eu já estava tensa porque sabia que a amiga estaria lá. Ela apareceu trazendo uma sobremesa caseira gigante que a mãe dele imediatamente colocou no meio da mesa como se fosse a peça central. Todo mundo a abraçou. Todo mundo a elogiou. Quando eu cheguei com uma salada comprada pronta porque tinha vindo direto do trabalho, recebi um aceno educado e um "obrigada por trazer algo". Sentamos para comer e eu a observei se movimentar como a estrela do show. Ela servia comida no prato do meu marido sem ele nem pedir. Enchia o copo dele, ria alto de todas as histórias dele. A mãe dele, em certo ponto, disse algo como: "Algumas pessoas simplesmente nascem sabendo como cuidar de uma família", e deu um sorrisinho na nossa direção que pousou diretamente nela, não em mim. Meu prato ainda estava vazio quando o do meu marido já estava empilhado de comida. Ninguém percebeu até eu levantar para me servir. A irmã dele fez uma piada sobre mulheres modernas não gostarem de ser servidas e todos riram. Meu marido riu. Senti meu rosto esquentar tão rápido que quase me deu tontura. Pedi licença e fui ao banheiro. Tranquei a porta e me deixei chorar silenciosamente por alguns minutos. Pressionei um tufo de papel higiênico contra os olhos para não sair com rastro de rímel e dar mais munição para eles. Quando voltei, eles nem pareceram notar que eu tinha saído. Ele e a amiga estavam mergulhados em alguma história de quando eram adolescentes, algo sobre uma pegadinha que fizeram com um vizinho. Todos em volta da mesa ouviam e riram. Sentei e percebi que eles tinham capítulos inteiros de história compartilhada dos quais eu nunca faria parte. E eles não tinham interesse nenhum em me incluir. Aguentei mais meia hora, depois disse ao meu marido que estava com dor de cabeça e precisava ir para casa. Ele disse que ficaria mais um pouco e voltaria de carona com os pais. Dirigi para casa em silêncio, apertando o volante com tanta força que meus dedos estavam brancos. Aquele foi o dia em que algo mudou. Acho que toda pessoa tem um momento em um relacionamento ruim em que algo dentro dela quebra silenciosamente de um jeito que não se cura mais. Para mim, não foi uma grande briga aos gritos ou uma descoberta dramática. Foi ficar sentada sozinha no nosso quarto mais tarde naquela noite, ouvindo meu marido chegar em casa horas depois cheirando a churrasco e ao perfume dela, e perceber que ninguém naquela família inteira jamais escolheria o meu lado. Nem mesmo ele. Então comecei a escolher a mim mesma em pequenas atitudes práticas. Primeiro, abri uma conta bancária separada. Disse a mim mesma que era só para reserva, por precaução. Mas a verdade é que eu estava finalmente seguindo o conselho do advogado. A cada pagamento, eu transferia metade do meu salário para aquela conta antes que o resto caísse na nossa conta conjunta. Organizei todos os meus documentos, coloquei meu cartão de seguro social, passaporte e qualquer outra coisa importante em uma pasta que mantive escondida. Limpei uma gaveta e guardei um pouco de dinheiro em espécie lá, para emergências. Claro que ele percebeu a parte do dinheiro. Ele checou nossa conta conjunta uma noite. Viu as transferências e veio para cima de mim com uma mistura de raiva e mágoa que quase me derrubou. Me acusou de estar tramando pelas costas dele, de estar me preparando para ir embora sem dar uma chance a ele, de estar traindo ele financeiramente. Pela primeira vez em anos, eu não recuei nem pedi desculpas. Falei claramente que estava me protegendo porque ninguém mais faria isso por mim. Foi a primeira vez que vi pânico de verdade nos olhos dele. Ele sentou com força no sofá, esfregou o rosto e começou a chorar. Lágrimas de verdade. Disse que não queria me perder. Disse que sabia que as coisas estavam difíceis, mas que estava disposto a mudar. Prometeu mais honestidade, mais tempo juntos. Sugeriu uma viagem, só nós dois, para algum lugar calmo onde pudéssemos recomeçar. Disse que conversaria com a amiga, estabeleceria limites claros, provaria para mim que eu era a prioridade dele. Eu queria tanto acreditar nele. Senti aquela faísca de esperança que eu me odiava por sentir. Decidimos que sentaríamos naquele fim de semana e faríamos um plano para a viagem, conversaríamos sobre os limites, descobriríamos como consertar as coisas. Por alguns dias, ele ficou subitamente atencioso. Me mandava mensagens durante o dia.
Perguntava da minha agenda. Até ajudou com a louça sem eu pedir. Falei para a minha terapeuta que estava cautelosamente esperançosa. E ela fez aquela cara neutra e cuidadosa que os terapeutas fazem quando não querem te destruir, mas também não querem alimentar sua fantasia. No sábado de manhã, ele recebeu uma ligação dos pais dizendo que houve algum tipo de desastre hidráulico na casa deles. Canos, inundação, urgente, blá blá blá. Ele disse que tinha que ir ajudá-los, que o planejamento da viagem teria que esperar até domingo. Engoli minha decepção e disse tudo bem. No domingo, ele mandou mensagem da casa da amiga, dizendo que ela estava passando por algo pessoal e precisava dele. Então ele teria que passar o dia dando apoio a ela. Nossa conversa, de novo, teria que esperar. Segunda-feira de manhã, acordei e percebi que ele tinha feito exatamente o que sempre fazia. Usou a ideia de mudança para me impedir de ir embora. E depois voltou direto para o mesmo padrão assim que isso exigiu esforço. Liguei para o advogado no meu horário de almoço e disse que queria seguir em frente. Quando as coisas pioraram, foi do jeito mais bagunçado possível. Ele sumiu por 3 dias, sem realmente me dizer onde estava ficando. Respondeu a algumas mensagens com textos vagos de preciso de espaço para pensar. Eu estava preocupada, com raiva e estranhamente anestesiada, tudo ao mesmo tempo. No terceiro dia, ele entrou no nosso apartamento com ela logo atrás. Eu estava sentada na mesa da cozinha com meu notebook aberto, pagando contas. Ouvi a chave na fechadura, a porta abrir, as vozes deles. Entraram como se tivessem ensaiado. Ele disse que eles estiveram conversando sobre o nosso casamento, que ela se importava com nós dois, que eles queriam ter uma conversa construtiva juntos. Ela ficou parada ali, mãos cruzadas, com uma expressão preocupada como se fosse algum tipo de mediadora. Ela disse que o conhecia desde sempre, que entendia como a cabeça dele funcionava melhor do que ninguém, que achava que poderia me ajudar a ver o lado dele. Disse que odiava ser o motivo de estarmos sofrendo e queria ser parte da solução. Eu queria poder descrever como minha pele arrepiou ouvindo ela dizer aquelas palavras na minha sala, como se ela não tivesse sido a personagem principal em metade dos problemas que eu estava vivendo. Algo mudou dentro de mim naquele exato momento. O medo e a confusão silenciaram e uma clareza gelada assumiu o controle. Disse aos dois, com muita calma, que eles precisavam ir embora. Ele pareceu chocado. Como se eu tivesse dado um tapa nele. Disse que morava ali e tinha todo o direito de estar na própria casa, que eu não podia dizer quem ele podia ou não trazer. Ela esticou a mão para tocar meu braço com aquele gesto suave de pena que me deu vontade de gritar. Dei um passo para trás e me repeti. Mandei eles saírem. Disse que tinha acabado. Que não ia fazer essa sessão de terapia bizarra a 3 com a mulher que mandava mensagens de "te amo" para o meu marido à meia-noite. Ele cruzou os braços e disse que eu estava sendo dramática, que estava jogando fora o nosso casamento por causa dos meus problemas. Então, eu peguei meu celular, liguei para o meu advogado no Viva Voz e disse: "Oi, gostaria de confirmar nosso horário para dar entrada nos papéis do divórcio." Ali mesmo, na frente deles. Aquele foi o momento em que finalmente pareceu cair a ficha para ele de que eu não estava blefando. O rosto dele ficou pálido. Me disse para não fazer nada drástico, enquanto eu estivesse emocionada. Desliguei o telefone depois de confirmar o horário. Caminhei até a porta, abri e fiquei lá parada até os dois saírem. Quando a porta fechou, eu a tranquei e escorreguei até o chão, tremendo, chorando e estranhamente aliviada. Tudo ao mesmo tempo. Entregar os papéis do divórcio de verdade não teve nada de cinematográfico. Não houve uma grande cena dramática. Uma pessoa do escritório do advogado os entregou quando meu marido estava no trabalho. Ele me mandou uma foto do envelope como se eu tivesse escondido debaixo do travesseiro dele. Depois disso, ele passou por fases como se estivesse testando personalidades. Em uma semana, estava arrependido e choroso, mandando mensagens longas sobre como tinha me desvalorizado, como queria ir à terapia de verdade dessa vez. Na semana seguinte, estava com raiva, me acusando de destruir nossa vida por nada, dizendo às pessoas que eu tinha problemas de ansiedade que me deixavam paranoica. Depois, ele sumia por dias, nem voltava para casa, mandando apenas mensagens ocasionais sobre precisar de tempo para processar. Os pais dele ligavam constantemente, mas parei de atender depois da primeira semana. Tentaram todas as táticas: culpa, vergonha, barganha, até ameaças sutis sobre como isso afetaria o jeito que as pessoas te veem. Minha frase favorita foi quando a mãe dele disse: "As pessoas vão achar que você deixou um homem bom sem motivo nenhum."
como se eu não estivesse implorando para aquele homem me ouvir por anos. Bloqueei os números deles. Pedi para o advogado cuidar da comunicação dali em diante. Meu marido se recusou a sair de casa. Legalmente, segundo o advogado, ele não era obrigado. Nós dois estávamos no contrato de aluguel, e até que o divórcio e a partilha fossem resolvidos, tínhamos direitos iguais de estar lá. Então, passamos a existir nessa situação tensa e silenciosa de colegas de quarto. Ele dormia no quarto principal. Eu me mudei para o quartinho de visitas com a cama de solteiro barulhenta. Passávamos um pelo outro no corredor como estranhos. Às vezes eu saía do quarto e encontrava a amiga dele sentada no sofá, muito obviamente marcando território, a bolsa dela na mesa de centro, os sapatos dela na porta. Parei de interagir. Colocava fones de ouvido, pegava o que precisava e recuava para a minha caixinha de quarto. Não vou mentir. Aquelas semanas foram algumas das mais difíceis. Uma coisa é decidir que você cansou. Outra coisa é viver no mesmo espaço com a pessoa de quem você está se divorciando, a outra não oficial dele entrando e saindo, e um clima constante de ressentimento vibrando no fundo. Eu me sentia presa e exausta, contando os dias até poder pagar para ir embora. Finalmente, depois do que pareceram anos, mas foram apenas uns 2 meses, encontrei um apartamento minúsculo de um quarto que dava para encarar. Tinha tinta descascando e vizinhos barulhentos, mas era meu. Assinei o contrato, fiz o cheque do depósito com a minha conta secreta e marquei a data da mudança. Meus amigos apareceram naquela manhã com café, rosquinhas e um rolo de fita adesiva cada um. Empacotamos toda a minha vida em caixas de papelão enquanto meu marido ficava de cara amarrada no quarto. Ele tentou dificultar de jeitos mesquinhos. Trancou o quartinho de bagunça lá embaixo, onde guardávamos coisas compartilhadas, alegando que certas coisas eram dele ou da família dele. Mandava mensagens pelo advogado listando objetos aleatórios que ele não queria que eu levasse, tipo um conjunto de pratos que a mãe dele tinha nos dado, ou um abajur que a amiga ajudou ele a escolher. O advogado respondia com o que era legalmente considerado bem comum. Decidi não brigar por tralha que eu podia substituir. Eu só queria sair. O aluguel ainda tinha alguns meses, mas ele concordou em assumir sozinho, o que honestamente era o mínimo depois de tudo. Bem no meio disso tudo, a amiga apareceu trazendo um bolo caseiro em um pote chique, sorrindo como se tivesse sido convidada. Disse que queria apoiar nós dois nessa transição difícil. Fiquei lá parada, suada, exausta, segurando uma caixa com as minhas roupas, e vi minhas amigas silenciosamente se posicionarem na minha frente em uma linha de solidariedade muda. Uma delas disse, com a voz mais educada que já ouvi ela usar, que aquele não era um bom momento. A amiga pareceu ofendida, como se ela fosse a injustiçada. Deixou o bolo no balcão de qualquer jeito e saiu. Quando a última caixa entrou no caminhão e eu me virei para olhar aquele apartamento uma última vez, senti uma mistura de luto e alívio tão intensa que foi quase enjoativo. Entreguei minha cópia da chave para o meu marido sem cerimônia. Me ocorreu ali que a minha chave sempre foi temporária, algo que ganhei porque casei com ele, enquanto a dela era tratada como um símbolo sagrado de lealdade. Entrei no meu carro, dirigi até o meu lugar novo e chorei no estacionamento por 10 minutos seguidos antes de conseguir me forçar a sair e começar a carregar as caixas para cima. Naquela primeira noite no apartamento novo, minhas amigas ficaram, pediram pizza barata e bebemos vinho em copos que não combinavam enquanto sentávamos no chão, porque eu ainda não tinha móveis. Lembro de me sentir mais leve, mesmo cercada pela bagunça. Não havia passos pelos quais eu estava esperando, nem chaves na fechadura que faziam meu estômago afundar. Aos poucos, construí uma vida que não orbitava em volta do humor dele. Criei rotinas. Voltei para uma aula de yoga que eu amava antes de casar e percebi aos poucos que eu tinha diminuído partes de mim mesma para caber nas expectativas daquela família. Comecei a fazer terapia só para mim, não para nós. E pela primeira vez tive um espaço onde a minha realidade não era questionada ou remodelada para proteger a reputação de outra pessoa. O colega com quem eu costumava almoçar mandou mensagem um dia perguntando como eu estava. Falei que tinha mudado e que estava no meio de um divórcio. Ele perguntou se eu queria tomar um café qualquer hora e conversar, puramente como amigo. Eu disse que sim, mas também deixei claro que não estava em condições para nada romântico. Ele assentiu, disse que entendia e realmente respeitou esse limite, o que foi estranho do melhor jeito possível. Começamos a nos encontrar de vez em quando, falando de trabalho, da vida, nada pesado a menos que eu trouxesse o assunto. Eu não percebia o quanto vivia tensa até passar um tempo com alguém que não me fazia defender meus próprios sentimentos o tempo todo.
A parte legal do divórcio foi se arrastando porque meu marido ficava arrumando briga por coisas idiotas através do advogado, tipo quais pratos eram de quem ou quem ficaria com a televisão velha. Ele também ficou com o nosso cachorro. Por mais que doesse, eu sabia que não teria como cuidar dele direito sozinha no meu apartamento minúsculo. E vê-lo todo dia só abriria a ferida de novo. Era óbvio que ele usava essas discussões mesquinhas como desculpa para manter contato, para não deixar esse cordão entre nós se romper totalmente. Cada e-mail do advogado era um lembrete de que, mesmo quando você decide ir embora, leva um tempo para tudo realmente se desenrolar. Tinha dias em que eu me sentia forte e segura de mim. Em outros, eu passava pelo nosso antigo quarteirão no piloto automático e me via estacionada no final da rua, encarando o prédio, coração disparado, imaginando se os carros deles estariam lá ao mesmo tempo. Uma vez fiz isso de verdade, vi o carro dele e o dela estacionados um atrás do outro, e tive que encostar na esquina só para conseguir respirar. Minhas mãos tremiam tanto que mandei mensagem para a minha terapeuta ali mesmo do banco do motorista, perguntando se ela tinha algum cancelamento naquela semana. Ela me encaixou. Fui lá e chorei pelo fato de que, mesmo sabendo que tinha feito a coisa certa, ainda doía para caramba. Enquanto isso, a repercussão social fazia o seu próprio estrago silencioso. As pessoas falam, especialmente em famílias onde todo mundo conhece todo mundo, e a fofoca corre mais rápido que os fatos. Meu marido começou a dizer para quem quisesse ouvir que eu tinha problemas de confiança e que estraguei um casamento perfeitamente bom, porque não conseguia lidar com a amiga de longa data dele. Alguns parentes dele que costumavam me abraçar nos encontros agora agiam como se eu não existisse se passássemos um pelo outro na rua. Um colega de trabalho, que depois descobri que era primo dele, parou de me dar oi no corredor e fazia questão de só falar comigo por e-mail. Ele acabou sendo transferido para outro departamento, então pelo menos não precisei mais ficar esbarrando com ele. Fui desconvidada, ou melhor, nem fui convidada para um jantar de aniversário de um amigo em comum porque o anfitrião não queria drama, que é o código para escolhemos ele. Descobri por fotos depois que meu marido e a amiga foram juntos e pareciam muito à vontade em todas as imagens. Uma amiga próxima me mostrou um print de uma postagem em rede social onde ele estava abraçado com a amiga com uma legenda sobre ser grato por pessoas que sempre ficam. Os comentários estavam cheios de corações e mensagens de "Você merece ser feliz". Parecia que eu estava assistindo a uma versão da minha própria história, onde alguém trocou nossos papéis e tirou todas as partes que faziam ele parecer o culpado. Minhas amigas se ofereceram para entrar nos comentários e me defender, para escrever parágrafos longos sobre o que realmente aconteceu. Falei para não fazerem isso. Não queria que minha vida virasse uma guerra pública de comentários. Bloqueei ele e um monte de gente ligada a ele. Deletei os aplicativos do celular por um tempo. Era mais fácil não saber. Na terapia, sofri pelas amizades que eu achava que eram sinceras, mas que se revelaram extensões da lealdade familiar dele. Lutei contra ondas de raiva que vinham quando eu menos esperava, tipo quando estava pegando leite no mercado ou dobrando roupa. Às vezes eu estava bem e de repente ficava furiosa com todo mundo. Com ele, com os pais dele, com ela, comigo mesma por ter ficado tanto tempo. A terapeuta vivia me lembrando que a raiva faz parte da cura. Não é um sinal de que fiz a escolha errada. Cerca de 6 meses depois de eu ter saído de casa, os papéis do divórcio finalmente ficaram prontos para assinar. Sentei em uma salinha de reunião no escritório do advogado com uma caneta na mão e meu nome completo impresso em linha após linha. Minha assinatura parecia trêmula no começo e foi ficando firme no final. Quando acabou, o advogado me deu parabéns, o que foi estranho, mas também pareceu certo. Saí para o estacionamento e fiquei lá 1 minuto só respirando, deixando a ficha cair. Eu estava oficialmente fora. Não saí para a balada nem fiz nada selvagem para comemorar. Encontrei 2 das minhas amigas mais próximas para jantar em um lugar calmo onde ninguém nos conhecia. Pedimos comida caseira e conversamos sobre tudo e nada. Fui para o meu apartamentinho. Deitei na minha cama nova que comprei com o dinheiro da minha própria promoção e fiquei encarando o teto. Achei que me sentiria leve instantaneamente. Em vez disso, senti algo mais complicado, tipo um alívio embrulhado em luto. As coisas com o meu amigo do trabalho mudaram devagar. Não foi nenhuma explosão romântica. Foi mais como acordar um dia e perceber que as conversas que tínhamos estavam ficando mais profundas e que o silêncio entre nós era confortável em vez de estranho. Ele não forçou a barra. Perguntou antes de segurar minha mão pela primeira vez. Quando dormiu na minha casa pela primeira vez,
Perguntou onde eu queria que ele colocasse a escova de dentes dele. Como se isso importasse. Toda vez que algo pequeno assim acontecia, eu sentia uma mistura de alegria e pânico. Ficava esperando a bomba estourar, esperando ele de repente me fazer sentir louca por ter limites. Ele nunca fez isso. Fomos devagar, no meu tempo. Às vezes eu surtava por coisas mínimas porque me lembravam o meu ex. E ele sentava comigo, ouvia e não transformava aquilo em um julgamento do caráter dele. Isso era novo. E era assustador do seu próprio jeito. Eu me joguei no trabalho também. Ficava até tarde, me oferecia para projetos, qualquer coisa que mantivesse minha cabeça ocupada. Eventualmente minha chefe me chamou na sala dela e me ofereceu uma promoção. Mais responsabilidade, salário melhor. Disse que sim, em parte porque era uma boa oportunidade, em parte porque eu queria que minha vida estivesse cheia de coisas que não tinham nada a ver com o meu casamento fracassado. O momento foi quase suspeitamente perfeito. Aquele aumento me ajudou a me recuperar financeiramente depois de pagar o depósito do meu lugar novo, sem pedir emprestado para ninguém. Uma tarde, meses depois do divórcio ter sido finalizado, um colega comentou por alto que ouviu dizer que meu ex e a amiga tinham ido morar juntos. Senti meu estômago afundar como sempre acontecia quando o nome dela surgia. Mas aí aconteceu algo interessante. A sensação passou mais rápido do que antes. Não senti aquela onda de ciúme ou aquela curiosidade doentia e obsessiva de antes. Foi mais como ouvir uma notícia sobre uma série que eu parei de assistir. Mais tarde naquela noite, sozinha no meu apartamento, sentei no sofá e esperei alguma reação emocional gigante me atingir. Nunca veio. Só uma dorzinha chata pela versão de mim que achou que aquela família inteira seria o seu, para sempre. Quase um ano depois de sair de casa, eu estava no supermercado, andando pelo corredor dos laticínios tentando lembrar se precisava de iogurte ou não, quando ouvi alguém dizer meu nome. Me virei, e lá estava ele, meu ex. Parado a alguns passos de distância, segurando exatamente a marca de iogurte que eu costumava comprar para nós dois. Ele parecia diferente. Um pouco mais velho, um pouco cansado, com olheiras. Por um segundo, me senti de volta à nossa cozinha, ouvindo ele descartar meus sentimentos. Meu corpo lembrou antes do meu cérebro. Ele sorriu, aquele sorriso hesitante e sem graça, e disse oi. Eu disse oi de volta porque não sou um monstro. Jogamos conversa fora sobre nada por 1 minuto, como dois estranhos que já dividiram a mesma cama. Ele mencionou que muita coisa tinha mudado para ele, que ele esteve pensando muito. Disse que entendia algumas coisas agora que não entendia antes. Eu não perguntei que coisas eram essas. Não pedi desculpas. Não me confessei. Só assenti educadamente e disse que esperava que ele estivesse se cuidando. Ele perguntou se poderiam tomar um café qualquer dia, que havia coisas que ele queria dizer. Meu coração deu aquela balançada estúpida e esperançosa que sempre dá quando alguém que te machucou de repente parece reflexivo. Eu o peguei no flagra e cortei. Falei que estava ocupada e fui embora. No estacionamento, sentei no carro por 1 minuto, as mãos no volante, deixando a adrenalina baixar. Percebi que o que eu sentia não era medo, saudade ou até raiva. Era algo mais perto de indiferença com um toque de tristeza antiga. Alguns dias depois, alguém que ainda mantinha contato com nós dois me contou baixinho que ele e a amiga tinham terminado. Pelo visto, morar junto não foi como nenhum dos dois esperava. Houve brigas, ciúmes, todas as mesmas coisas sobre as quais eu tentei conversar por anos. Só que agora não havia uma esposa ciumenta para culpar. Ouvi, dei de ombros e mudei de assunto. Não me senti vingada do jeito que achei que me sentiria. Só me senti cansada. Soube que ela acabou voltando para a casa dos pais e sumiu das redes sociais. Eu não checo e não pretendo checar. Ele me mandou mensagem de novo depois disso, pedindo para nos encontrarmos para ele se desculpar direito. Contar o lado dele da história. Encontrar um desfecho. Deixei a mensagem no visualizado. Levei para a terapia. Quando minha terapeuta perguntou se eu achava que ouvi-lo me ajudaria, percebi que a resposta era não. Eu já tinha o meu desfecho. Ele veio no dia em que tranquei a porta do meu novo apartamento por dentro, e soube que ninguém mais tinha a chave. Agora, minha vida não se parece em nada com a que eu achei que estava construindo quando fiquei na frente do meu ex e fiz votos que eu levava mais a sério do que ele. Moro em um apartamento pequeno, mas aconchegante, com móveis que não combinam, mas são todos meus. Tenho um namorado que bate na porta antes de entrar, embora eu já tenha dito 1 milhão de vezes que ele não precisa. Ele vai em eventos de família comigo quando eu quero que ele vá. E fica em casa quando eu preciso de um tempo de todo mundo.
Ele tem os amigos dele e eu não me sinto ameaçada por nenhum deles porque ele não me faz questionar a minha realidade. Não somos perfeitos. Ainda tenho momentos em que algo pequeno me engatilha e sinto aquele pânico antigo subindo. Tem dias que arrumo briga por algo bobo, porque tenho medo de ficar confortável demais. Mas a gente conversa. Ele não revira os olhos quando eu digo que estou desconfortável. Não me chama de louca ou dramática. Ele diz: tudo bem, me conta mais. E a gente resolve. Eu não sabia que relacionamentos podiam ser assim. Ainda faço terapia. Ainda evito certos bairros às vezes porque não quero arriscar um encontro. Ainda sinto meu estômago apertar quando vejo casais onde uma pessoa parece orbitar todo o seu tempo e energia em volta do passado e dos amigos da outra. As cicatrizes não sumiram magicamente só porque assinei uns papéis e comprei um sofá novo. Mas aqui está a maior diferença. Eu confio em mim agora. Não o tempo todo, não em toda e qualquer situação, mas do jeito que mais importa. Quando meu peito aperta e meu cérebro sussurra que algo está errado, eu escuto. Não assumo automaticamente que eu sou o problema. Não entrego a minha realidade para os outros. E deixo que eles a reorganizem para o conforto deles. Outro dia, eu estava arrumando uma malinha para uma viagem de fim de semana com meu namorado e 2 amigos. Estávamos planejando dirigir até uma cabana a umas 2 horas de distância. Nada chique. Só uma pausa da cidade. Eu estava dobrando roupas, rindo de alguma história boba que ele estava contando da sala, quando meu celular vibrou na mesa. Olhei de relance e vi o nome do meu ex na tela com outra pré-visualização de mensagem. Não abri. Não por raiva ou para fazer um drama, mas por um tipo de autoproteção calma que eu nunca tinha sentido antes. O que quer que ele quisesse dizer, qualquer versão de si mesmo que ele tivesse agora, não era minha responsabilidade receber. Peguei o celular, apaguei a notificação sem ler o texto completo e voltei para a minha mala. Antes de sairmos, verifiquei a porta da frente, passei a tranca e testei a maçaneta. Era um hábito agora, uma parte ansiedade, outra parte ritual. Aquela fechadura era nova. Eu paguei por ela quando me mudei e só existem 2 cópias da chave. Uma no meu chaveiro e outra guardada em uma caixinha na minha gaveta, caso eu perca a primeira. Ninguém mais pode entrar aqui sem a minha permissão. Ninguém mais tem acesso automático ao meu espaço, ao meu tempo, ao meu corpo ou à minha paz de espírito. Fiquei parada ali por um segundo, com a mão ainda na maçaneta, deixando aquilo assentar. Meu namorado chamou do corredor, perguntando se eu estava pronta. Sorri, peguei minha bolsa e saí. Não olhei para trás para a porta para dramatizar o momento ou dizer a mim mesma que estava deixando meu passado para trás de algum jeito simbólico. Só caminhei para a frente, carregando toda a bagunça, as lições e as pequenas vitórias silenciosas que me trouxeram até aqui. Se você está se perguntando se ainda dói às vezes, a resposta é sim. Dói. Ainda tenho noites em que fico acordada e repasso discussões antigas pensando em todas as coisas que eu gostaria de ter dito. Ainda às vezes me pergunto se teria sido mais fácil ficar e continuar me encolhendo em vez de explodir minha vida e começar do zero. Mas aí eu olho em volta para essa vida pequena, imperfeita e honesta que tenho agora. E sei exatamente por que fui embora. Nunca foi só sobre uma chave ou uma amiga ou algumas mensagens tarde da noite. Foi sobre finalmente acreditar que a minha versão da realidade importava o suficiente para sair de uma casa onde todo mundo vivia me dizendo que eu estava errada. Foi sobre escolher uma vida onde eu não sou um figurante na história de outra pessoa, mas a personagem principal da minha própria, mesmo quando eu tropeço. Erro tudo e nem sempre sei o que estou fazendo. E para mim, isso é o suficiente. Não é um final de filme onde todo mundo de repente percebe que estava errado e implora por perdão. É apenas isso. Minha própria porta da frente, minha própria chave e a decisão silenciosa e teimosa de confiar em mim quando algo parece errado, mesmo que eu seja a única pessoa na sala que enxerga isso. Eu gostaria de te dizer que houve um momento claro em que eu de repente me tornei essa mulher forte e segura de si, que sabia exatamente o que merecia e nunca mais vacilou, mas isso seria mentira. O que aconteceu de verdade foi muito mais bagunçado do que isso e, sinceramente, acho que essa é a parte que ninguém conta quando dizem coisas como "é só ir embora" ou "você merece coisa melhor". Ir embora não é uma grande decisão dramática seguida de uma página em branco. São 1000 pequenas escolhas em que você tem que continuar escolhendo a si mesma, mesmo quando está cansada de lutar por você.
Houve fins de semana, especialmente naqueles primeiros meses sozinha, em que me senti tão solitária que andava pelo apartamento só para ouvir o som dos meus passos. Eu observava casais no supermercado brigando por qual cereal comprar e sentia uma mistura estranha de alívio e inveja. Alívio por não estar mais engolindo ressentimento em um corredor de mercado. E inveja por eles ainda terem alguém com quem discutir enquanto eu ia para casa jantar em cima da pia. Houve noites em que eu quase mandei mensagem para o meu ex. Não porque eu queria de volta, mas porque ele ainda era a pessoa que conhecia todas as minhas preferencinhas bobas e piadas internas. Eu escrevia mensagens inteiras no bloco de notas. Coisas como: lembra quando seu pai queimou o peru naquele ano? Ou: você nem imagina quem eu encontrei hoje. E depois deletava antes de enviar. Era como viver o luto por uma pessoa que ainda estava viva e andando pela mesma cidade. No trabalho, as pessoas pararam de cochichar quando eu entrava na sala de descanso. Novos funcionários chegaram e não faziam ideia de que eu era aquela que se divorciou do cara legal. Pude me definir pelo meu trabalho de novo, não pelo meu estado civil. Em alguns dias, isso parecia progresso. Em outros, eu me pegava falando demais para os colegas porque tinha medo de que eles preenchessem os espaços em branco com qualquer história que tivessem ouvido do lado dele. Eu tinha pavor de ser vista como instável ou dramática. Então corria para controlar a narrativa, e depois ia para casa me sentindo exposta e vulnerável. Minha terapeuta teve que me lembrar mais de uma vez que o meu valor não dependia do quão convincentemente eu conseguia defender minhas escolhas para pessoas que nunca estiveram na minha sala quando os piores momentos aconteceram. Ela disse algo que grudou em mim. Você foi embora porque estava ruim o suficiente para você. Essa é a única medida que importa. Escrevi isso em um post-it e colei no lado de dentro da porta do meu armário para ver toda manhã enquanto me vestia. Construir algo real com o meu namorado levou tempo. E eu vivia esperando ele cansar do meu jeito cauteloso. Eu estava acostumada a me adaptar aos outros, a suavizar as coisas, a tentar não ser demais. Ele teve que me lembrar que ele realmente queria minhas reações sem filtro, não a versão que eu tinha editado na cabeça 100 vezes. Quando eu pedia desculpas por trazer o assunto do meu ex de novo, ele dizia: você tem o direito de ter um passado. Eu não tenho medo dele. Eu não percebia o quanto uma frase dessas era absurda até ouvi-la. Tivemos nossa primeira briga feia por algo pequeno. Nem lembro como começou. Talvez louça ou planos com amigos, algo bobo. O que eu lembro é que meu corpo reagiu como se fosse um incêndio de 5 alarmes. Meu coração disparou. Minhas mãos tremeram, e eu conseguia ouvir minha própria voz ficando cada vez mais ríspida. Ele aumentou o tom de voz também, sem gritar, mas definitivamente irritado. Meu cérebro pulou instantaneamente para os piores cenários. Ele ia sair, me chamar de louca, contar para a família dele, me transformar na história da ex instável como meu ex tinha feito. Em vez disso, quando as coisas começaram a esquentar demais, ele parou, respirou fundo e disse: ok, isso não está levando a lugar nenhum. Podemos dar uma pausa e tentar de novo daqui a pouco? Eu não quero dizer coisas das quais eu me arrependa. Ele foi para o outro cômodo, sem bater portas, só nos dando espaço. Sentei no sofá e fiquei esperando a onda de insultos ou a chantagem emocional que nunca veio. Voltamos depois. Conversamos como 2 adultos. Pedimos desculpas de ambos os lados e seguimos em frente. Sem castigo, sem gelo, sem ficar jogando na cara. Eu quase não sabia o que fazer com um conflito que terminava sem ninguém tentando ganhar. Coisinhas assim continuavam me mostrando o quanto a minha base era doentia antes. Quando ele me mandava mensagem para avisar que ia atrasar, meu primeiro instinto ainda era me perguntar se ele estava mentindo. Se havia outra pessoa. Se algum dia eu encontraria uma mensagem no celular dele que me faria passar mal. Tive que dizer a ele que eu precisava de constância mais do que de grandes gestos. E ele levou isso a sério. Ele me dizia onde estava não para me dar satisfação como uma criança, mas porque entendia que transparência não era mais opcional para mim. Também houve momentos com a minha própria família em que tive que reaprender os limites. Eles gostavam do meu ex. Ele era charmoso naqueles contatos rápidos que as famílias têm. Quando contei que ia me separar, fizeram um monte de perguntas que pareciam muito com as que a família dele tinha me jogado. Eu tinha certeza? Não estava exagerando? Tentei o suficiente? Doeu. Tive que dizer em voz alta mais de uma vez: vocês não precisam entender totalmente para me apoiar. Eu fui quem morou lá, não vocês. Aos poucos, eles se tocaram. Minha mãe me mandava caixas com coisas aleatórias, tipo toalhas, velas e lanches, tentando ajudar do jeito que sabia.
Meu irmão se ofereceu para vir montar móveis porque eu não conseguia entender aqueles manuais com desenhos de bonequinhos. Eles erraram, disseram coisas sem noção às vezes, mas marcaram presença. Isso importou mais do que um entendimento perfeito. Uma tarde, meses depois de ter mudado, eu estava sentada no sofá vendo vídeos sem parar, só desligando a cabeça depois de um plantão longo, quando apareceu um clipe de uma mulher falando sobre traição emocional. Ela descrevia situações que pareciam muito com a minha. Amizades de longa data que cruzavam linhas invisíveis, parceiros que negavam que algo estivesse errado porque não havia prova física, famílias que defendiam o amigo inocente enquanto culpavam a esposa por ser insegura. Fiquei ali segurando o celular, coração batendo forte, porque pela primeira vez vi minha história contada em palavras que não me faziam ser a pessoa irracional. Eu sei que vídeos aleatórios de internet não são terapia, mas aquele me fez sentir menos sozinha. Me lembrou que tem tanta gente por aí com histórias em que ninguém acredita porque o estrago não foi visível de um jeito que facilite o julgamento. Pensei em quantas vezes quase me convenci a ficar só porque não tinha uma prova definitiva. Tipo uma mensagem dizendo, estou te traindo. Ir embora pela erosão lenta e invisível da sua realidade é mais difícil de justificar para os outros, mas é tão válido quanto. No aniversário de 1 ano do meu divórcio finalizado, não dei festa nem fiz postagem sobre isso. Tirei o dia de folga, desliguei o celular e me deixei sentir tudo o que vinha sem tentar rotular. Tristeza pela menina que tentou tanto caber na família de outra pessoa que esqueceu que tinha o direito de ter seus próprios limites. Raiva das pessoas que provavelmente ainda contam a história como se eu fosse uma vilã desequilibrada. Gratidão pela sucessão de eventos bagunçados que me empurrou para fora de uma vida que teria me quebrado aos poucos. Naquela noite, meu namorado veio com comida para a viagem e um bolinho com uma única vela no meio. Ele colocou na minha frente e disse, Feliz Dia da Liberdade. Foi brega, fofo e me fez chorar muito mais do que uma vela deveria. Fiz um desejo que não vou dizer em voz alta porque certos hábitos demoram a morrer. Depois soprei a vela e falei sério quando disse que estava feliz por estar onde estava. Então, quando falo de chaves, portas e trancas agora, não é só sobre o objeto de metal que abre um espaço físico. É sobre acesso. Sobre quem pode entrar no seu dia sem avisar. Quem tem voz nas suas decisões. Quem você permite que tenha tanta influência sobre o jeito que você se vê. Naquela época, gente demais tinha chaves da minha vida que eu entreguei porque tinha medo de ser vista como fria, ingrata ou difícil. Hoje em dia, meu círculo é menor. Tenho menos paciência para quem ignora meu desconforto dizendo que sou sensível demais. Não corro atrás de ninguém que age como se me tratar com o respeito básico fosse um favor enorme. Não sou perfeita nisso. Ainda penso demais antes de mandar uma mensagem. Ainda às vezes peço desculpas por coisas que não foram minha culpa, só porque odeio tensão. Mas hoje sou mais rápida em me policiar, em me perguntar: espera aí, eu realmente acredito nisso ou estou voltando para os padrões antigos? Se você me visse no supermercado hoje, comparando preços e reclamando mentalmente de como tudo está caro, não teria ideia de quantas batalhas eu lutei só para ser essa mulher comum escolhendo molho de macarrão. Você não veria as noites em que sentei no chão do banheiro me perguntando se estava ficando louca porque todos ao meu redor insistiam que a versão deles dos fatos era a única que fazia sentido. Você não veria o caderninho cheio de datas, horários e frases que anotei só para me garantir de que não estava imaginando padrões. Por fora pareceria apenas uma vida normal. E, honestamente, tem algo de lindo nesse tipo de vida comum depois do caos. Não preciso mais que a minha história pareça impressionante ou dramática para ninguém. Não preciso que as pessoas fiquem chocadas e escolham lados. Só preciso que a minha própria voz seja a que eu confio quando algo parece errado. Esse é o verdadeiro final feliz para mim. Não é ter o cara de volta. Não é ganhar uma discussão pública gigante. É apenas saber silenciosamente que se eu entrar na minha sala de novo e ver alguém sentado lá que me faça sentir um nó no estômago, eu não vou passar anos explicando por que aquilo me incomoda. Eu simplesmente vou pegar a minha própria chave, abrir a minha própria porta em outro lugar e ir embora.